Olá pessoal, meu nome é Bruno Ferreira, sejam bem-vindos a mais um resumo de história e o tema do resumo é a Primeira Guerra Mundial, um conflito que se iniciou no ano de 1914 e se estendeu até o ano de 1918, durando aí 4 anos de conflito. Embora não seja tanto tempo assim comparado a outros conflitos ocorridos na história, esses 4 anos de guerra foram suficientes para provocar muita destruição. Foram aproximadamente aí 13 milhões de mortes e cerca de 20 milhões de mutilados e feridos, principalmente jovens soldados. Um fator que explica esse número tão elevado de mortes pode ser considerado a respeito da tecnologia armamentista. A Primeira Guerra Mundial inaugurou a invenção de novas armas utilizadas para destruição. Algumas armas já existiam nessa época, porém elas foram aperfeiçoadas para provocar um maior número de destruição. Foram inventadas diversas armas, como por exemplo a metralhadora, o tanque de guerra, a granada, o submarino foi utilizado na guerra, couraçado e até mesmo armas químicas, como o gás mostarda. Esse conflito de 1914 ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial, pois foi um conflito que envolveu um número maior de países, principalmente as grandes potências da época. Embora não seja o mundo todo que participou diretamente desse conflito, todos os países foram afetados de alguma forma por conta desta guerra. Seja na questão das suas produções industriais, seja na questão dos fluxos migratórios, seja na questão econômica. Então é por essa razão o conflito de 1914 ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial. O palco de combates, o palco de destruição foi a Europa. Porém, aqui na América do Sul, já teve a participação do Brasil apoiando a Inglaterra. Mas quais foram as razões que provocaram esse conflito? Os historiadores costumam classificar 2 principais fatores que contribuíram aí para gerar um clima de tensão e rivalidade entre as nações europeias, que consequentemente vai ocasionar a Primeira Guerra Mundial. Um deles vai ser o imperialismo, ou seja, a disputa territorial nas regiões da Ásia e da África. Para isso aí eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo falando sobre imperialismo, que vai ajudar você a ter uma visão melhor a respeito desse processo. E um outro fator é a questão do nacionalismo. As disputas e as rivalidades imperialistas, elas marcavam os governos de diversos países europeus industrializados. Nesse caso eu vou destacar a Alemanha, França e Inglaterra. Esses países disputavam territórios tanto dentro da Europa como fora, nas regiões da África e na Ásia. Nessa época estava ocorrendo a expansão do capitalismo financeiro e do capitalismo monopolista e muitos empresários buscavam ampliar os seus mercados em outras regiões. Ao mesmo tempo, os países estavam concorrendo nesse mercado, procuravam criar barreiras comerciais para dificultar a importação e a exportação desses produtos coloniais. Ao lado das disputas econômicas imperialistas, havia um outro problema, que era o problema do surgimento dos movimentos nacionalistas. Esses movimentos nacionalistas traziam muitas vezes, reativavam ressentimentos antigos, disputas que ocorreram no passado. E agora ainda com um fervor patriótico extremamente exaltado. Esses movimentos nacionalistas, eles pretendiam agrupar sobre um mesmo território povos de matrizes culturais semelhantes. E isso, de uma certa forma, implicava num certo desejo de expansão territorial, o que aumentava ainda mais as tensões do início do século XX. Eu vou destacar 3 dos principais movimentos nacionalistas dessa época, que foi o pan-eslavismo, pan-germanismo e o revanchismo francês. O pan-eslavismo, ele pretendia a união de todos os povos eslavos que viviam na Europa Oriental. Esse movimento nacionalista ele era liderado pelo governo russo. Já o pan-germanismo era um movimento nacionalista que pretendia a união da Alemanha aos territórios ocupados pelos povos germânicos. E por último, aí, o revanchismo francês era um movimento nacionalista que buscava recuperar o território da Alsácia-Lorena, que é uma região rica em minério de ferro e carvão,
que eram matérias-primas muito importantes nessa época. Essa região da Alsácia-Lorena ela foi perdida pelos franceses num conflito chamado de Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu no ano de 1970. Então o movimento do revanchismo francês visava a recuperação desse território. As tensões que marcaram o início do século XX, elas foram ficando cada vez mais críticas, ao ponto de que a qualquer momento esses países poderiam entrar em guerra. Um dos momentos mais críticos desse período ocorreu entre o ano de 1905 a 1911, que foi um período marcado pela disputa da região do Marrocos, entre franceses e alemães. Os alemães não concordavam com essa disputa, eles só conseguiram evitar esse conflito porque houve um acordo entre franceses e alemães, na qual franceses concederam o domínio da região do Congo, na África. Além de todos esses atritos e esses conflitos que eu acabei de citar para vocês, havia um problema muito grande entre as nações europeias na região da Península Balcânica, onde se chocavam os interesses de dois grupos rivais. Um deles era do movimento nacionalista sérvio pan-eslavismo, que tinha apoio da Rússia, contra os interesses do expansionismo austro-húngaro, apoiado pelo governo alemão. A Áustria-Hungria anexou o território da Bósnia-Herzegovina, e essa região era uma região de interesse da Sérvia, do movimento nacionalista pan-eslavista, que tinha pretensão de anexar todos os povos eslavos. Esse fator, essa disputa na região da Península Balcânica, é o principal fator aí que, de uma certa forma, desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Esse período de disputas e rivalidades, ele vai ficar conhecido como o período da paz armada, ou seja, diante do risco de uma guerra, de um conflito de grandes proporções, as nações começam o quê? A estabelecer uma corrida armamentista e também começam a formar os seus exércitos. Começa-se a convocação de soldados para alistamento, a compra de armas. Esse período ficou conhecido como paz armada, ou seja, ainda não ocorreu a guerra, os países estão em paz, porém já estão preparados, prontos para enfrentar os rivais. Além de estabelecer essa corrida armamentista, ocorre também a chamada política de alianças. O que seria a política de alianças? Foi a união de países com o objetivo de ficar mais forte para enfrentar o rival. Nessa política de aliança vão surgir dois grupos rivais. De um lado nós tínhamos a Tríplice Aliança, formada principalmente, formada inicialmente pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E de um outro lado nós tínhamos a Tríplice Entente, formada inicialmente pela Inglaterra, Rússia e França. Eu falei inicialmente porque no decorrer do conflito vai haver a entrada de outros países e a saída de outros, né? E algumas mudanças também. Por exemplo, a Itália, em 1915, ela passa para o lado da Tríplice Entente por promessas aí territoriais. Mas o que deu início à Primeira Guerra Mundial? O estopim da Primeira Guerra foi o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa na cidade de Sarajevo, na Bósnia, no dia 28 de junho de 1914. O autor do crime foi um estudante chamado Gavrilo Princip, que fazia parte de um movimento nacionalista secreto chamado Unidade ou Morte ou Mão Negra. Esse atentado, ele desencadeou o ataque, a reação da Áustria-Hungria contra a Sérvia, e por conta da política de alianças, outros países foram entrando no conflito. Dessa forma aí temos o início da Primeira Guerra Mundial. Para compreender melhor esse período, os estudiosos costumam dividir a Primeira Guerra Mundial em três fases. A primeira fase, que é de 1914 a 1915, ela é caracterizada principalmente pela movimentação de tropas no território inimigo. Em alguns livros de história vocês vão ver como fase de movimentação, na qual os alemães tiveram destaque nessa fase, lançando uma rápida e ágil ofensiva sobre os seus inimigos e ocupando parte das regiões da França.
na qual os franceses foram obrigados a lançar uma contraofensiva para se defender dos alemães. Essa contraofensiva francesa ficou conhecida como a Batalha de Marne, na qual, nesse período, não houve uma vitória significativa de nenhum dos lados. Enfim, foi marcada principalmente pelo equilíbrio entre as forças. A segunda fase, de 1915 a 1917, foi substituída pela Guerra de Movimentação para a chamada Guerra de Trincheiras. Essa é a fase mais desgastante da Primeira Guerra Mundial. É a fase que provocou o maior número de baixas entre os soldados. Mas o que é uma trincheira? A trincheira é um buraco, uma vala ou uma canaleta que é cavada pelos soldados com o objetivo de marcar território e também de se proteger do ataque inimigo. Dentro dessas trincheiras, os soldados guarneciam durante meses. Muitos soldados não sabiam o que eles iriam enfrentar nessa fase da guerra. Adoeciam, estavam em condições totalmente insalubres, faziam suas necessidades fisiológicas ali mesmo, então o ambiente era muito sujo. Muitos soldados expostos a sol, a chuva e algumas regiões da Europa à neve acabavam adoecendo e morriam ali mesmo, corpos em decomposição. Então é uma fase extremamente desgastante e é uma fase que houve o maior número de baixas. Muitas atividades de história, assim como muitos vestibulares, costumam destacar essa fase, colocando alguns trechos de relatos de sobreviventes ou cartas deixadas por soldados que vivenciaram essa fase. É interessante você procurar entender esse período para que assim você consiga ter facilidade na localização das respostas para o vestibular. A terceira e última fase da guerra ocorre entre 1917 a 1918. Essa é a fase marcada pela entrada e pela saída de outros países no conflito. A Marinha Alemã afundou alguns navios considerados de países neutros na guerra, como dos Estados Unidos e até mesmo o navio brasileiro Panamá, que transportava produtos para os países europeus. A reação dos países neutros diante dessa situação da Alemanha provocou a entrada de outros países. Um deles, que eu vou destacar o principal, foi a entrada dos Estados Unidos, que vai ser o fator principal para decidir os rumos da guerra. E também vou destacar aí a saída da Rússia, que vai passar por um processo revolucionário no ano de 1917, que foi a Revolução Russa, na qual eu aconselho você a assistir o vídeo que está aí no meu canal. A entrada dos Estados Unidos foi o fator principal para determinar o fim da Primeira Guerra Mundial. Os soldados norte-americanos entraram nesse conflito de uma forma muito bem treinados e com armas novas. Após 4 anos de guerra, a Tríplice Aliança já demonstrava bastante desgaste, né? E com a entrada dos Estados Unidos, vários países começam a se render. Primeiramente o Império Otomano, depois a Áustria-Hungria. Dentro da própria Alemanha, que continuou ainda resistindo durante mais alguns meses na Primeira Guerra Mundial, haviam também muitas greves, muitas manifestações organizadas por socialistas que eram contrários à participação da Alemanha na guerra. Pressionado dessa forma, em 9 de novembro, o Kaiser Guilherme II renuncia ao cargo e foge para a Holanda. No início de 1918, as forças alemãs já estavam praticamente isoladas e sem condições de continuar nos combates. No dia 11 de novembro daquele mesmo ano, o governo alemão decide assinar um armistício, que era um acordo que suspendia as atividades em guerra. A Alemanha se rendeu de forma bastante desvantajosa, foi obrigada a ter que entregar suas armas, metralhadoras, tanques e retirar as suas tropas dos territórios que haviam sido ocupados. É aí que nós temos o fim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial trouxe muita destruição para a Europa durante aquele período. Em toda a Europa, o cenário era de muita destruição, pessoas enfrentando fome, os governos adotando medidas de racionamento para que a população conseguisse sobreviver, as fontes de produção, indústrias, fábricas totalmente destruídas e os países, mesmo depois do final da Primeira Guerra Mundial, irão enfrentar muitas dificuldades econômicas.
A Primeira Guerra Mundial, ela impôs também muitas mudanças e uma das principais que eu vou destacar foi em relação à produção dos países industrializados, que passou a ser uma produção mais voltada à produção de armas e também a substituição, ou melhor, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, principalmente nas indústrias, operando máquinas na linha de produção. Como boa parte dos soldados que foram para o fronte eram homens, as mulheres acabaram ocupando posições no mercado de trabalho que antes eram incomuns para elas. E esse fator foi importante principalmente após o final da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918, por exemplo, na Inglaterra, as mulheres, com essa visibilidade dada a elas no ingresso ao mercado de trabalho, possibilitou com que na Inglaterra as mulheres conquistassem o direito ao voto. Após a rendição da Alemanha e de seus aliados, ocorreu no Palácio de Versalhes, na França, entre janeiro de 1919 a janeiro de 1920, um conjunto de conferências envolvendo as 27 nações consideradas vencedoras do conflito, para elaborar um documento chamado Tratado de Versalhes, impondo aí, estabelecendo a paz e os desdobramentos após o final do conflito. Essas conferências elas foram lideradas pelos Estados Unidos, Inglaterra e França. Uma das cláusulas do Tratado de Versalhes, a chamada cláusula de culpa, determinou que os alemães eram os responsáveis pela guerra. Desse modo, foram impostas aos alemães duras penalidades, duras imposições, na qual eu destaco as seguintes. Os alemães tiveram que restituir o território da Alsácia-Lorena aos franceses. A Alemanha teve perdas territoriais, teve que pagar enorme quantidade de dinheiro aos países vencedores, teve que entregar quase todos os seus navios mercantis e ficou impedida de ter aviões nas suas forças armadas, assim como de aumentar os seus exércitos. O conjunto dessas penalidades impostas através do Tratado de Versalhes aos alemães foram consideradas extremamente injustas, humilhantes, vingativas. Esse ressentimento por conta do Tratado de Versalhes, mais tarde vai favorecer com que o povo alemão apoiasse movimentos ultranacionalistas, favorecendo assim o surgimento do governo totalitário nazista de Adolf Hitler. É importante vocês, ao estudar o assunto da Primeira Guerra Mundial, terem essa noção, enfatizar muito as duras penalidades que foi imposta à Alemanha após o final da Primeira Guerra Mundial, para que você possa compreender a ascensão no nazismo alemão. Além do Tratado de Versalhes, outras convenções foram estabelecendo ao final da Primeira Guerra Mundial. Outros acordos de paz foram sendo executados. E dessa forma, o mapa europeu ele acabou sendo totalmente redesenhado, com o desmembramento de muitos países, por exemplo, do Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano deixaram de existir. Assim como surgiram novos países na Europa, Hungria, a Polônia, a Áustria, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Letônia, a Estônia. Novos países surgiram após o fim da Primeira Guerra Mundial, nos desdobramentos do final desse conflito. É interessante vocês darem uma olhada no mapa europeu antes da Primeira Guerra e depois da Primeira Guerra e fazer uma análise a respeito das diferenças. Em 28 de abril de 1919, atendendo à proposta do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, atendendo aos 14 pontos de Wilson, os membros da Conferência de Paz de Versalhes aprovaram a criação da chamada Liga das Nações. Essa Liga das Nações seria uma entidade que tinha por objetivo tentar promover a paz mundial, estabelecer aí um diálogo, estabelecer a mediação dos conflitos internacionais. Essa entidade ela tinha sede em Genebra, na Suíça. E esse fator fez com que os Estados Unidos não tivessem um papel tão importante e tão efetivo. Fez com que os Estados Unidos não dessem muita importância a essa entidade. Então os Estados Unidos não participou efetivamente. Desse modo,
essa entidade não conseguiu ter força e não conseguiu evitar assim grandes conflitos que viriam a acontecer anos mais tarde. Agora falando sobre os Estados Unidos e a Primeira Guerra Mundial, iremos perceber que esse conflito, de uma certa forma, foi positivo para a economia norte-americana. Desde o final do século XIX, a economia norte-americana ela havia se mantendo em alto crescimento, né, aumentando sua produção agrícola e industrial. Quando iniciou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eram um dos principais exportadores de produtos, abastecendo os países que estavam no conflito. Além disso, o fato da Europa estar envolvida na guerra fez com que, de uma certa forma, ela abandonasse os mercados da África, da Ásia. E os Estados Unidos, a perceber essa situação, ele começa a suprir esses mercados. E a economia norte-americana cada vez mais acumulando riquezas. Os bancos norte-americanos nessa época tiveram os maiores registros econômicos, os maiores altas em suas economias. Esse período, caracterizado por esse grande avanço, por essa grande melhoria na economia norte-americana, vai ser chamado de Anos Felizes. Período que durou aí por volta de 1920 até 1929, na qual os Estados Unidos depois vai enfrentar uma grave crise econômica, conhecida como a crise de 1929 ou crack da Bolsa de Valores. Esse assunto tem no meu canal, tem a videoaula falando sobre a crise de 1929, eu indico vocês a assistirem também. Bom pessoal, eu vou encerrar por aqui esse meu resumo didático de história. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que este resumo não substitui uma boa leitura do seu livro didático. O meu inclusive está aqui comigo servindo de apoio. E é isso aí, galera. Façam os exercícios propostos pelos seus professores, cumpram as atividades, façam leituras e com certeza aí vocês vão obter grandes conhecimentos sobre esse período. Período esse que vai influenciar outros acontecimentos históricos, ok? Um abraço a todo mundo, até o próximo resumo, valeu, fui!